E aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo. E hoje eu vou te mostrar alguns motivos, uma linha de raciocínio que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos, à frente de muitas operações de tráfego pago. Alguns motivos pelos quais você, por favor, não pode só depender de tráfego pago ou achar que tráfego pago é o único milagre que vai salvar a sua operação. Esse é um erro que eu vi ao longo desses anos muitos empreendedores, empreendedoras e muitos gestores de tráfego também cometendo. E se você está chegando aqui nesse canal agora, prazer, eu me chamo Alisson Galdino. Nesse canal a gente fala sobre tráfego pago, copywriter, sobre venda, sobre design, enfim, tudo que envolve o mercado digital, tudo que envolve te ajudar a vender mais e ter mais resultados no mercado digital. Mas, Alisson, se você fala sobre isso, você vende isso, né? Você vende tráfego pago. Sim, a gente vende tráfego pago, seja o serviço, seja cursos, seja mentorias e acompanhamentos também. A gente vende isso para você. Só que ao final do vídeo você vai entender o porquê eu estou fazendo isso aqui para elevar o seu nível de consciência sobre operações com tráfego pago, certo? Porque a gente quer transmitir isso para muitos negócios. Muitos negócios chegam para a gente e acham que é só a gente subir uma campanhazinha ali simples e, bum, no outro dia vai ter muito resultado. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, como já aconteceu com vários negócios. Só que o cenário hoje, ele é diferente de um cenário, por exemplo, há 5 anos atrás, de operações totalmente diferentes no mundo digital, onde tínhamos poucas empresas e principalmente há 5, 6 anos atrás, não tínhamos empresas enormes como Coca-Cola, como Nike, como Adidas, chegando e investindo tão pesado no mercado digital, certo? Então, eu quero que primeiro você imagine um cenário, tá? Eu tô aqui com o meu notebook, eu tô olhando um pouco para ele, tá? Porque aqui eu escrevi alguns pontos importantes que eu quero passar para você antes de irmos realmente para ele, onde eu vou compartilhar a tela. Imagine um cenário onde o Facebook saia do ar, como já saiu há 2, 3 anos atrás, saiu do ar já 2 ou foram 3 vezes. Eu não lembro com exatidão. Então, se você só depende de tráfego no Facebook e no Instagram, pá, o Facebook cai. E quando o Facebook cai, geralmente cai o Instagram e o WhatsApp juntos. O seu principal canal de vendas vai cair novamente. Agora imagine um cenário também hipotético, aliás, dessa forma é um cenário mais hipotético mesmo, porque vai englobar o Google. Imagine que o Facebook, o Meta, aliás, caia e o Google também caia. E aí, como vai ficar a sua operação? Como vai ficar os seus resultados? Se você faz tráfego nas duas plataformas, se uma cai, beleza, tem a outra, aumenta o investimento, faz uma estratégia diferente. Mas vamos supor que as duas caem. O que você vai fazer? Você tem lista de clientes? Você sabe fazer disparos? Você tem um bom LTV? Você sabe o que é LTV? LTV é uma sigla em inglês que significa Lifetime Value. É o tempo que o cliente passa comprando de você. Os clientes chegam até você, compram 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ou eles compram uma vez, têm uma má experiência do produto, uma má experiência no atendimento e depois não voltam mais. Isso você precisa ter mapeado e entender se você realmente vai conseguir sobreviver se em algum momento o seu tráfego parar ou se as ferramentas saem do ar. Você precisa ter isso muito bem mapeado. Você precisa sim, antes de continuar, eu quero enfatizar isso, você precisa sim ter um excelente tráfego. O que eu quero falar aqui para você é não achar que o tráfego é a única solução para a sua operação. Por quê? Vamos supor que você já tem tráfego rodando, você que está assistindo esse vídeo aí. Se seu tráfego está ruim, a única culpada é a agência que está com você ou o gestor do tráfego sozinho que está com você. Isso é um erro muito comum, porque o tráfego ele também depende de sazonalidades do mercado. Vamos supor casas que alugam em período de alta temporada. Depois de passar a alta temporada, dificilmente essa casa vai alugar. E você acha que o tráfego pago ele vai ser a solução para isso? Não é. Existem períodos de sazonalidades para praticamente 99% do mercado. Existem mercados que são aquecidos que têm vendas todos os dias, mas existem períodos específicos do ano, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que as vendas vão cair. É normal, por vários fatores, fatores políticos, fatores econômicos. Você precisa entender isso antes de achar que é só aumentar a verba, antes de achar que é só colocar a culpa no gestor de tráfego, antes de achar que é trocar a estratégia toda. Também você precisa entender que você precisa de uma boa oferta. Eu vou te mostrar isso aqui quando a gente for para a nossa tela. Quais esses pontos de uma boa oferta? O que é uma boa oferta, Alisson? Já fiz tráfego de vários negócios que
estavam iniciando, que vinham com excelente ideia, só que uma excelente ideia não significa nada. No cemitério dos CNPJs, tem vários CNPJs que um dia foram uma excelente ideia e hoje estão fechados. Você precisa ter uma boa oferta. E o que acontece muito? Você às vezes tem um mau produto, mas sabe vender bem. Perfeito. Você às vezes sabe vender bem, mas tem um bom produto. Beleza, você sabe vender bem. Aliás, eu confundi a ordem aqui. Vou botar uma casinha. Você tem um bom produto, mas não sabe vender. Tá? Então você tem um bom produto, não sabe vender. Bom, você tem um bom produto. Você sabe vender, mas tem um mau produto. Bom, você sabe vender, mas a experiência das pessoas não vai ser tão boa. Ou você tem um mau produto e não sabe vender. Aí é horrível. Ou você tem um bom produto e sabe vender. Aí sim, explode. Mas você tem que entender esse lance da oferta. Às vezes sua oferta não é tão boa. Às vezes não tem como escalar mais do que você está fazendo por tráfego pago e você tem que buscar outras soluções, como eu já falei anteriormente. Será que você tem que só focar no tráfego pago? Você tem que pegar outras listas? Você tem que sair um pouco do digital e um pouco para o mundo físico? Você precisa entender também essas outras possibilidades que complementam o tráfego pago. O outro ponto é que você precisa testar muito. Você precisa ter isso na sua cabeça, principalmente se você é empreendedor e contratou uma agência para fazer isso para você. Você precisa ter a consciência de que você vai testar muito. No tráfego pago, se alguém chega para você e diz, você precisa fazer isso e isso que você vai ter resultado, por favor, não acredite. Você pode testar, sim, mas não significa que os resultados de um fulano A vai ser o mesmo resultado para você que é o fulano B, C e D, certo? Você precisa testar na sua operação o que você vai ter muito, o que você vai fazer você ter muito resultado. E outro ponto é você precisa saber se comunicar nas redes sociais. Como assim? Muitas empresas que chegam até nós, elas precisam de tráfego, mas elas não sabem se comunicar na rede social. Elas contratam uma social media lá, barato lá, porque a verba de marketing sempre é a menor, contratam social media para fazer postzinhos tabelados. Isso vai dar resultado? Não vai dar resultado. O mercado não é o mesmo de 6, 7, 8 anos atrás, onde fazer um postzinho tabelado para cumprir tabela lá no Instagram dava resultado porque o Instagram entregava. Hoje não, hoje você precisa saber se comunicar. Você precisa aparecer ou ter alguém que vai aparecer para você, da sua equipe, do seu time aí de vendas. Você precisa mostrar para o seu lead que chegou até você, muitas vezes do tráfego, que o seu produto é bom. O que acontece muito, muita gente quer vender franquias, por exemplo. Temos franquias na nossa operação, ou produtos high tickets em geral. O lead chega ali para uma franquia de 20, 30, 40, 50 mil e acha que vai vender tão simples assim. Pode vender dependendo do aquecimento do lead, dependendo do nível de consciência do lead. Mas a maioria dos leads, para investir um valor tão alto assim em um negócio, ou para comprar qualquer outra coisa, uma mentoria, um curso, seja lá o que for, eu estou dando um exemplo só aqui, eles precisam aumentar o nível de consciência. E a gente trabalha isso como? Também com algumas estratégias no tráfego pago, mas principalmente nas redes sociais. Você precisa mostrar conteúdo, você precisa matar algumas dores, matar algumas objeções, você precisa mostrar que seu produto é bom de forma orgânica. Nas redes sociais, stories, feed, no WhatsApp com stories também, disparos de conteúdo no WhatsApp, você provavelmente nunca fez isso na sua vida. Disparar um videozinho explicando o seu produto sem intenção nenhuma, só dispara. Depois dispara outro, dispara um áudio, dispara um postzinho para o seu cliente ver. Você precisa ter essas outras formas de comunicação com o seu lead, até mesmo como depois da captação, né? O lead chegou do tráfego e você vai ter essas outras maneiras, porque o lead chega do tráfego, depois você só vai depender do tráfego para fazer remarketing, esse lead se cadastrar novamente, porque é isso que acontece com muitos negócios. O lead chega uma vez, ele se cadastra. Vamos supor que você gastou R$15 para esse lead se cadastrar uma vez. Você esqueceu esse lead, não se comunicou mais com ele. Depois ele vê um remarketing seu. Ele gasta mais R$5 para se cadastrar. Aí nesse caso você não pagou R$5 por lead, você pagou R$10 por um lead, porque ele se cadastrou 2 vezes, muitas vezes porque você esqueceu de se comunicar com ele. Tá vendo que tudo que eu tô falando aqui são coisas que provavelmente você não faz e você tá colocando culpa só no tráfego pago, que você não tem, ou que o que você tem não performa tão bem. E o último ponto que eu quero te falar aqui é que você precisa saber vender, certo? Você precisa saber vender. Se você não sabe vender, as pessoas que vão chegar no tráfego pago para você só vão chegar
não vão ter um bom atendimento, não vão ter uma boa experiência, não vão passar por uma etapazinha de persuasão, tá? E você vai botar a culpa onde? No tráfego pago novamente, certo? Esses pontos são muito importantes, são pontos que eu vi com minha experiência aqui ao longo desses últimos anos e eu precisava passar isso aqui em algum vídeo. Agora eu vou para a tela aqui do meu computador só para te explicar melhor aqui em um pequeno mapa mental tudo isso que eu te mostrei aqui nessa primeira parte desse vídeo para você entender melhor e principalmente ver soluções para transformar, para modificar essa sua oferta, o seu produto para vender mais, não necessariamente dependendo só do tráfego pago. E agora, estando aqui na tela do meu notebook, se você já acompanha aqui meu conteúdo há um bom tempo, sabe que eu sempre gosto de compartilhar a tela para ficar um conteúdo mais ilustrativo, para você realmente entender tudo que eu estou passando aqui para você e levar para o seu coraçãozinho, para a sua cabeça e realmente aplicar. Não só ser mais um vídeo que você viu aí no YouTube, depois para outro vídeo, e nem lembrar disso aqui com um conteúdo que eu tenho certeza que é um conteúdo excelente, que provavelmente você não vai achar tão fácil assim no YouTube. Bom, antes de tudo, quero lembrar para você, você precisa sim de um bom marketing, um bom tráfego. Você precisa sim de um excelente tráfego. Você só não pode depender só disso, tá? E eu vou te explicar melhor, vou dar um overview novamente aqui, com meio que uma outra ótica para você entender melhor. Primeiro ponto que eu te falei, você precisa ter lista de clientes, tá? Você precisa pegar os seus clientes, exportar eles, pegar e-mail, pegar o WhatsApp, nome, qualquer tipo de comunicação, todos os tipos de comunicação com o seu cliente. Você precisa ter, porque você precisa ter essas listas, que é a sua base, tá? Quando você compra um lead, é seu, o lead é seu. O e-mail é seu, o nome é seu, o WhatsApp é seu. Então guarde isso em algum lugar. Muitos negócios chegam ali no WhatsApp e eles não exportam. Procura aí como exportar um lead no leads do WhatsApp, como você vai exportar de outro lugar. Tenha um CRM, caso você ainda não tem. Somos parceiros da Como, tá? Você também pode entrar em contato comigo para saber mais como você pode ter um CRM, para que esses leads estejam na sua estrutura, tá? Com isso você pode fazer disparos para a sua base. O que são esses disparos? Fazer disparos de oferta, fazer disparos de promoção, fazer disparos de conteúdo. Muitos não fazem isso. O que é disparo de conteúdo, Alisson? Mostrar os motivos do seu produto, do seu serviço, o porquê ele é bom, como ele é preparado. Muitos negócios não fazem isso. E o objetivo final é vender, mas você não precisa vender em todos os disparos, tá? E garantir que o seu produto seja tão bom com que você tenha um bom LTV. O que acontece? Negócios que não têm um LTV dependem de novos clientes entrando todos os dias do tráfego. E você lembra que eu te falei a respeito da sazonalidade? Bom, existem períodos que você não vai vender muito bem, tá? E você precisa entender isso, que vai ter períodos que não vão ser tão bons. Por isso você precisa garantir um bom LTV, que é o desejo do cliente comprar de você de novo, tá? Novamente, LTV significa Lifetime Value, que é uma sigla derivada do inglês, né? O tempo que o cliente fica comprando de você. Pare de colocar a culpa só na agência ou gestor de tráfego, tá? Você também tem culpa. Olha o seu produto, olha a sua oferta, olha o seu processo comercial, olha o que você está fazendo que não está conseguindo vender mais. E está dizendo que só está chegando lead ruim. Muitas vezes não é o lead que está chegando ruim, é o seu processo comercial que não está bom. Isso faz com que você não venda bem, não faz com que você venda mais para a sua base e acha que vai depender só dos clientes novos que estão chegando de tráfego. Tenha uma boa oferta e um bom produto. Novamente, olhe com carinho para a sua oferta, para o seu produto, para você ter um bom produto onde o cliente olhe e diga: isso é magnífico, eu vou comprar de novo. Você tem que ter um bom produto. Novamente, você tem que saber marketar, mostrar para as pessoas que o seu produto é bom e o seu produto realmente ser bom. Você tem que ter essas duas coisas, tá? Aconteceu muito e ainda acontece no mercado digital, em todos os lugares, tá? Várias empresas que você pode ver onde o marketing é maravilhoso, mas o produto não é tão bom. E é normal. Mas o seu produto tem que ser diferente. Ele tem que ser bom, o marketing tem que ser bom e o produto tem que ser bom. Saiba se comunicar nas redes sociais. Novamente, para de achar que é só botar dinheiro que todo mundo vai ver. As pessoas têm que te ver várias vezes. Existe a regra do marketing, que é uma regra famosa, que significa a regra dos 7. Fala que o cliente em média, tem que te ver 7 vezes para ele comprar de você, tá? Principalmente dependendo do ticket do produto. Quanto mais caro for o produto, mais vezes o seu cliente tem que te ver e relacionar com você. Aí você vai depender só de tráfego para isso? Não.
Você tem que ter uma estratégia de conteúdo, você tem que aparecer nos stories, você tem que aparecer no WhatsApp, saber se comunicar. Aparecer nos stories, no feed, em qualquer lugar que o seu cliente pode estar, você tem que ficar de forma onipresente, tá? Faça testes, você precisa fazer muitos testes, tá? O Pedro Sobral tem uma frase bem legal, que eu guardo já faz anos, que ele fala, você está a um teste do seu melhor resultado. Você precisa fazer testes. E, principalmente, você precisa saber vender, tá? Você precisa saber vender para que seus resultados alavanquem cada vez mais. Não adianta você achar que está dependendo só do tráfego pago, vindo lead e você não sabe vender. Mas, Wallison, tá, mesmo assim fez tudo isso, mas ainda assim não consigo parar de depender só do tráfego pago. Eu separei aqui 3 pontos que eu imagino que você tem que observar. Pode ter alguma coisa errada com o seu produto, tá? Pode ter. Você tem que largar o orgulho de lado e bater no peito e dizer, cara, eu preciso melhorar isso. Talvez o seu produto não seja tão atrativo, não seja um produto sexy, o marketing dele não seja um produto sexy. Você também precisa olhar isso. E pode ter outras possibilidades que você ainda não testou e muitas também que eu não listei aqui. Eu não sou o dono da verdade. Isso são pontos que eu listei depois de 5 anos à frente de várias campanhas, para vários negócios e nichos diferentes, certo? Então pega isso, leva para o seu coração e para sua cabeça para começar a aplicar. Se quiser pode tirar um print daqui, acho que deu para tirar já. E aqui em cima também, deixa eu reduzir o zoom. Se quiser tirar um print aqui também, pode te ajudar bastante. Deixa eu trazer mais para cá. Aí, eu acho que já deu tempo de tirar o print. É só pausar e tirar um print em cima. E olha, esse vídeo foi isso. Fico muito feliz porque você chegou até aqui o final. Se quiser mais ajuda, se realmente você quer alavancar mais o seu negócio e passou por esses pontos e mesmo assim está precisando de um tráfego pago qualificado, com um funil de aquisição qualificado, onde vamos entrar em todos os processos da sua empresa, clica aqui no meu WhatsApp aqui embaixo, fala comigo que vai ser um prazer te atender e te mostrar como a gente pode te ajudar. Bom, esse vídeo tá chegando ao final. Aqui, ó, nesses 2 cards vai ter mais 2 vídeos para você escolher sobre outros conteúdos que você vai assistir aqui no canal. Valeu, até a próxima.